pode assumir a Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo bem? Tá, né? Ok. Então, eu quero também agradecer o convite e a oportunidade de servir a Deus, né, essa noite, refletindo na palavra do Senhor, junto com vocês. Um tema um pouquinho polêmico, né? Então, eu não sei se os temas eles foram no sorteio ou se eu fiz alguma coisa aí para Maíra, Marilá, que se chatearam comigo e vou descontar, fazendo esse convite para ela falar sobre esse assunto. Brincadeira, pessoal, mas a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre o Ministério Feminino, e à medida que a gente for conversando, a gente vai vendo os textos na Bíblia, certo? Então, quando a gente fala em Ministério Feminino, isso tem sido motivo de grande polêmica, principalmente nas igrejas evangélicas brasileiras, né? Então, devido a quê? A problemática, ela ocorre devido à falta do correto entendimento do termo. Por quê? Quando nós ouvimos o termo ministério feminino, o que vem à mente? Primeira coisa que vem à mente, logo vem à mente, é ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Tanto que se você for fazer uma pesquisa, quando você coloca ministério feminino, vai te aparecer uma lista de mulher pode ser pastora, pode ordenação de mulher, enfim. Quando a gente fala ou ouve o termo ministério feminino, então logo vem à mente o ministério, a ordenação de mulheres ao ministério pastoral, ministério feminino pastoral. Então, mas será que ministério feminino bíblico refere-se ao ministério pastoral de liderar o rebanho de Cristo na igreja local? E, assim, motivos também de grandes debates entre estudiosos, entre os grandes teólogos, são os textos como, por exemplo, de 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15, e 1 Coríntios 11, de 1 a 16. Então, esses têm sido textos polêmicos e que os grandes teólogos se utilizam como base para os seus argumentos em relação a esse assunto. Agora, é importante também esclarecer que quando Paulo ele escreve essas cartas, ele está tratando especialmente sobre o assunto da liderança do homem em casa e na igreja, e não especificamente sobre o ministério pastoral feminino. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, lá dos versículos de 11 a 15, Paulo ele escreve essa carta para Timóteo para ajudar a Timóteo a resolver problemas relacionados aos falsos mestres que estavam trazendo ali falsos ensinos para a igreja. Logo, o objeto de escrita de Paulo não é o ministério pastoral feminino. E aí, no capítulo 2, Paulo ele vai tratar sobre como deve ser a postura dos 4 principais grupos que compunham ali aquela igreja. Qual seria a postura dos homens e a oração, a postura das mulheres, a postura esperada pelos presbíteros e a postura esperada pelos diáconos e suas esposas. Então, esses grupos, eles haviam sofrido fortes influências desses falsos ensinos, desses falsos mestres. Então, no que diz respeito aqui especificamente à postura das mulheres, o mais provável é que esses falsos mestres, eles estavam ali encontrando um terreno fértil para influenciar aquelas mulheres, né? Elas estavam sofrendo influências negativas, principalmente no quesito submissão, insubmissão, no caso, e falta de modéstia. Por isso, nos versículos 9 e 10, ele vai tratar sobre modéstia, e nos versículos de 11 a 15, Paulo vai tratar do assunto da insubmissão. E aí é importante dizer aqui que Paulo ele não está tratando sobre a polêmica de que a mulher pode ou não ser ordenada ao ministério pastoral. E é dito também que há textos, né, a Bíblia tem outros textos que vão trazer proibições quanto ao ministério pastoral feminino, mas aqui Paulo ele está tratando sobre o aprendizado e o ensino da mulher e que isso reflita uma postura de submissão. Então, não é um ensino sobre mulher
se a mulher pode ou não presidir ou não uma igreja local. Então, o que estava acontecendo era que as mulheres, elas não ficavam em silêncio na hora do culto, na hora do ensino, e elas acabavam atrapalhando. Então, Paulo, ele diz que essa postura, a postura que as mulheres estavam tendo no momento do ensino, era uma postura de insubmissão e que elas precisavam se submeter ao ensino. Por isso, ele diz que as mulheres deveriam aprender em silêncio. Esse momento aqui também era o momento em que os homens profetizavam e eles eram questionados depois, né, por outros homens, se de fato ele estava de acordo, aquilo que eles falavam estavam de acordo com as escrituras. Então, Paulo está dizendo que quando as mulheres tivessem dúvida, ela perguntassem em casa aos seus maridos, porque o momento do ensino estava ficando tumultuado. E aí, no versículo 12, ele diz que a mulher não devia ensinar exercendo a autoridade de homem. Então, Paulo, ele não proíbe a mulher de ensinar, ele proíbe que ela exerça a autoridade de ensino sobre o homem. Ao que tudo indica, algumas mulheres ali da igreja, elas influenciadas por esses falsos mestres e por esses falsos ensinos, elas estavam ali querendo essa posição oficial para ensinar. Outra coisa que é importante também destacar é que nós precisamos entender o que Paulo estava querendo dizer com ensino e o que Paulo estava querendo falar também quando ele usa esse termo aqui, exercer autoridade. Então, Paulo, ele corrige a situação, determinando que essas mulheres, elas não assumam posição de liderança autorizada nas igrejas para ensinarem doutrina cristã nos cultos, certamente nos cultos onde os homens estivessem presentes. Então, Paulo, ele não está proibindo todo e qualquer tipo de ensino feito pelas mulheres. E aí, nos versículos seguintes, lá de 13 a 15, Paulo, ele segue mostrando que há uma ordem hierárquica dentro da igreja. Outro texto também que é tido como polêmico, utilizado pelos estudiosos para tratar desse assunto, é 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos ali de 1 a 16. E aí, textos como esse, eles só podem ser corretamente entendidos, interpretados dentro do contexto e cultura da sociedade corintiana. Qual era o contexto da cultura daquela época, da cultura de Corinto? Então, em Corinto, nenhuma mulher que se prezasse, ela ousava aparecer em público sem o véu. Do contrário, ela poderia ser julgada como desavergonhada. E aí só não usava o véu as adúlteras, as que tinham cabeça raspada, né, por causa do castigo, e as prostitutas cultuais do templo de Afrodite. Outro fator importante também dessa época era que a grande maioria das mulheres de Corinto, elas eram analfabetas, elas eram incultas e tidas como pessoas que não se devia dar ouvidos. Normalmente, as mulheres em Corinto não falavam em público. Então, diante desse contexto, o que acontece? Ao se converterem, as mulheres da igreja de Corinto, elas começaram a experimentar uma liberdade que elas nunca haviam experimentado antes. E muitas delas, ao participarem do culto, quando elas oravam ou profetizavam, elas começaram a cometer exageros. Elas tiravam os véus, soltavam os cabelos, exatamente como as prostitutas cultuais do templo de Afrodite faziam. E além de falarem em demasia. Então, por causa desse contexto, Paulo ele traz essa orientação às mulheres, porque as práticas delas estava trazendo escândalo para a igreja e também rejeição ao evangelho. E aí é com base principalmente nesses textos que os estudiosos encontram base para a não ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Apesar do texto não tratar de ordenação pastoral da mulher, mas esses textos tratam de ensino ou a fala da mulher no culto, sendo que não há um consenso também entre alguns teólogos sobre esses assuntos. Alguns teólogos renomados, como, por exemplo, Augusto Nicodemos,
John Piper, Wayne Grudem, eles proíbem a ordenação da mulher, o ministério pastoral, mas para eles, a mulher ela pode exercer o ensino quando debaixo da autoridade do pastor. Outros teólogos discordam desse posicionamento, argumentando que não existe nenhuma base bíblica para esse argumento de que a mulher pode ensinar debaixo da autoridade do pastor. Existem outras também que acreditam que há exceções quanto ao ensino da mulher, desde que ela não esteja doutrinando homens, exercendo essa autoridade de doutrinar homens, e que ela pode pregar no domingo à noite, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, ou no Dia das Mães, isso sendo convidada pelo pastor, ou, por exemplo, em nosso contexto, quando há conferência de mulheres. Mulheres são convidadas para pregar, elas estão direcionando o estudo para mulheres e naquele público há homens. Então, há os que concordam com esses posicionamentos e há os que dizem que, de forma alguma, não há base bíblica para nenhum tipo de ensino da mulher. Agora, se falando e se tratando sobre o nosso assunto, que é o ministério feminino na igreja local, já tendo entendido um pouquinho que, quando se fala em ministério feminino na igreja local, nós não estamos nos referindo ao ministério pastoral ou à ordenação de mulheres. E aí, quanto a esse assunto, há um texto bíblico, sim, utilizado para embasar que esse ministério da mulher na igreja, que é Tito, capítulo 2, dos versículos de 3 a 5. Então, quando a gente vai ali para Tito, no capítulo 1, Paulo ele faz uma saudação e logo depois ele começa a tratar de assuntos a respeito da liderança da igreja. No capítulo 2 de Tito, o apóstolo Paulo ele vai dar instruções para a organização da conduta da igreja. A intenção de Paulo aqui em Tito é ensinar o comportamento da igreja, como as pessoas deveriam se comportar, como deveria ser a conduta ali das pessoas ali da igreja, para quê? Para manutenção da doutrina e para dar credibilidade também à pregação do evangelho. Então, essa é a intenção de Paulo quando ele escreve ali para Tito, para que Tito oriente as pessoas quanto à sua conduta, para que haja ali a manutenção da doutrina e para que a igreja dê um bom testemunho ali diante da sociedade. Então, no capítulo 2, versículos de 1 a 10, Paulo ele vai dar instruções agora para os diferentes grupos ali da igreja. E nessas instruções, as instruções direcionadas às mulheres, que nós encontramos ali nos versículos de 3 a 5. E aqui que se encontra a base para o ministério da mulher na igreja local. E eu quero só ler aqui esses 3 versículos. Tito, capítulo 2, dos versículos 3, 4 e 5, que diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas, dona de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, de acordo com o que Paulo escreveu aqui a Tito, sobre o modo de como as mulheres devem se comportar, então nós temos aqui o ministério da mulher na igreja local. Que ministério é esse? É um ministério de ensino, né? Agora é interessante que esse ministério aqui, antes de ensinar, Paulo diz que ela tem que ser. Então é um ministério de ser e de ensinar. Como é que é isso? Então, o ministério da mulher no reino de Deus Paulo diz que a mulher cristã ela deve ser referente em seu viver. O que isso significa? A palavra reverente, ela
ela traz aqui a ideia de santidade, né? Ou seja, um viver santo. Então, de acordo com o ensinamento de Paulo às mulheres, uma mulher reverente no seu viver, e aí ele vai descrever ali no versículo, é aquela não caluniadora. Então, a mulher caluniadora é aquela que fala o que não deve. A mulher caluniadora é aquela que dá ouvidos e propaga coisas ofensivas sobre os outros e muitas vezes mentiras sobre os outros. A palavra caluniadora é uma palavra forte, observe. No seu original, a palavra caluniadora, ela significa diabolos. E ela é usada 37 vezes no Novo Testamento, se referindo a Satanás. Então, para que as mulheres sejam reverentes, elas devem se comportar de forma que não deem ouvidos às mentiras e nem propaguem mentiras ou sobre aquilo que não lhe diz respeito. Então, quando a gente olha a sociedade em que Tito estava inserido e essas orientações que Paulo traz para Tito lá no século I, nós observamos que são problemas atuais também nos dias de hoje. Então, as mulheres, elas querem um ministério, elas querem exercer um ministério de ensino, mas elas se esquecem que há requisitos para isso. Ela precisa ser uma mulher, como diz Paulo aqui, não caluniadora, ou seja, ela precisa ser uma mulher reverente no seu viver. E essa reverência implica dizer que ela não deve ser caluniadora. Infelizmente, isso acontecia lá, e isso ainda acontece no meio do povo de Deus. Um dos grandes problemas que a igreja muitas vezes tem que tratar é fofoca. Da onde surgem essas fofocas? De falsas calúnias, que se propagam com tanta facilidade que automaticamente todo mundo fica sabendo de forma instantânea. E aí isso nos leva a pensar que, se nós propagássemos o evangelho com tanta facilidade como nós propagamos uma fofoca, os bancos das nossas igrejas, eles estariam lotados, nós iríamos precisar aumentar mais as nossas igrejas. Então, esse é um requisito para a mulher exercer o seu ministério de ensino. Ela precisa ser reverente no seu viver, isso implica dizer que ela não deve ser uma mulher caluniadora, ou seja, dar ouvidos a mentiras, dar ouvidos a fofocas e propagar coisas que não lhe diz respeito. E aí, eu lembro que uma dos argumentos ou dos termos mais usados, eu vou te compartilhar, mas como motivo de oração. E aí vai para outra, eu vou te compartilhar, mas como motivo de oração. E assim, sai disseminando fofocas e se tornando uma mulher caluniadora, tornando assim uma mulher desabilitada para o ministério de ensino. Aí a mulher reverente no seu viver também, Paulo diz, que ela não deve ser dada a muito vinho. As mulheres a qual Paulo se refere aqui, elas viviam em uma cultura greco-romana onde a embriaguez com o vinho era algo muito comum, tanto para mulheres como para homens. Então, Paulo diz a elas, aquelas mulheres que já haviam vivido nessa cultura, que onde a embriaguez era normal, porém agora elas se converteram, elas deveriam viver agora de um modo diferente. Elas deveriam agora entender como é o modo bíblico de viver e serem mestras do bem, ou seja, ensinar as outras mulheres que testemunham, a testemunhar como é testemunhar de um proceder reverente, que não são dadas as fofocas, que não são caluniadoras, que não agora levam os costumes da igreja, aliás, da cultura para dentro da igreja. Então, elas deveriam ser mestras do bem. E é interessante, quando Paulo começa dizendo assim, as mulheres idosas, quando também nós pensamos nesse termo idosa, nós logo pensamos em senhorinhas da cabeça branca e que tem muita idade. Nem sempre um idoso, uma idosa ou pessoas de mais idade são sábias ou aptas para ensinarem. Então, é interessante também que quando Paulo se refere aqui às mulheres idosas, ensinem as mais jovens, ele está também tratando da experiência de vida. Por exemplo, quando ele diz que as mulheres não sejam dadas ao vinho, ele está falando de mulheres que viveram em uma cultura
onde a embriaguez era normal tanto para homem e para mulher. Quando essas mulheres se convertiam, elas entendiam o que era o evangelho, esse novo proceder, e elas tinham agora experiência de dizer a outras mulheres o que é ser escrava da cultura, o que é viver nos moldes da cultura. Então, ela sabe agora o que é viver dentro, escrava da cultura, mas agora escrava do evangelho. Ela tem experiência para orientar as outras como deve ser o modo correto de uma mulher cristã viver dentro do reino de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma mulher de 25 anos, casada, mãe de 2 filhos, ela tem autoridade para dar orientações a uma mulher de 35 anos que irá casar ou que irá ter seu primeiro filho. Ou seja, ela tem experiência para falar daquilo que ela já viveu para outra mulher, de aconselhar, de repassar ensinos. Então, Paulo está dizendo aqui que as mulheres que já tinham experiência em uma área de vida e que elas eram reverentes no seu viver, elas estavam aptas a ensinar a outras mulheres. Então, de acordo com o que Paulo escreve aqui nesse texto, a mulher que aprendeu a ser mulher dentro do reino de Deus, ela está habilitada ao ensino, ela está habilitada a ensinar outras mulheres a serem mulheres bíblicas. Então, a exata natureza desse ministério aqui de ensino, desse ministério de ensino aqui de mulheres, ele não é explícito aqui no texto, mas certamente esse ministério ele pode ser feito tanto em um ambiente de sala de aula, como em forma de aconselhamento, como em forma de discipulado pessoal, por exemplo, porque esse ministério é o que Paulo, o que os estudiosos eles embasam aqui que esse é o ministério da mulher dentro da igreja local. Então ele pode acontecer tanto em um ambiente de igreja como um ambiente de aconselhamento ou de discipulado, de encontros, enfim. Agora a pergunta que eu quero que a gente reflita também agora é por que esse ministério ele não tem acontecido ou ele tem sido falho dentro das nossas igrejas. Eu penso que um dos fatores que tem, de certa forma, atrapalhado o exercício desse ministério dentro da igreja tem sido a negligência por parte das mulheres. Então, essa negligência, muitas vezes, ela acontece também porque as mulheres elas estão despreparadas para ensinar outras mulheres o que é ser mulher no reino de Deus. Elas estão despreparadas, muitas vezes, porque não estudam a palavra ou não querem estudar a palavra, porque muitas acreditam que o estudo e o ensino da palavra deve ser uma responsabilidade do pastor. Ou estão desabilitadas porque têm dificuldade de ser mulher no reino de Deus e, portanto, não têm autoridade para ensinar outras jovens o que é ser uma mulher bíblica. Estão desabilitadas a ensinar, muitas mulheres cristãs estão desabilitadas a ensinar outras mulheres a amar o marido, estão desabilitadas a ensinarem outras mulheres a serem boas donas de casa, estão desabilitadas a ensinar outras mulheres sobre a criação de filhos, porque para ensinar, Paulo diz que primeiro precisa ser, depois fazer. E é interessante que muitas mulheres desabilitadas para ensinar outras mulheres estão se comprando a briga da cultura, levantando a bandeira de que mulher pode ensinar, de que mulher pode isso e aquilo, e não se propõe a primeiro ser mulher no reino de Deus. Então, esse também é o outro problema pelo qual as mulheres têm falhado, negligenciado ou não têm exercido seu ministério dentro da igreja. É o problema cultural ou a influência cultural dentro da igreja. Mesmo problema que que Paulo enfrentava também naquela época. O forte domínio da cultura sobre o comportamento das pessoas dentro da igreja ou daqueles que se convertiam e queriam levar a cultura para dentro da igreja. Então, quando
Paulo escreveu essa carta aqui a Tito no século I, a cultura em que Tito estava inserida, ela não era tão diferente, como eu já falei, da nossa cultura do século XXI. Então, a sociedade cretense, onde Paulo se encontrava ali, ela tinha sido exposta à civilização grega, exposta à civilização romana, e, portanto, a sociedade cretense ela não tinha boa reputação. Eles eram considerados pessoas mentirosas, pessoas ruins, pessoas bestas, e essas pessoas, elas se convertiam e queriam levar a cultura para dentro da igreja. Então, o desafio que Paulo faz aqui às mulheres é para que elas rompessem com a cultura, e aquelas que conseguiam romper com a cultura do mundo e se submetessem agora à Bíblia, elas ensinassem as outras mulheres a também fazer o mesmo. E aí esse desafio ele continua nos dias de hoje. O mesmo desafio das mulheres do século I é o mesmo desafio das mulheres cristãs do século XXI. Romper com a cultura e ensinar a outras mulheres a também fazer o mesmo. Hoje, o Ministério Feminino na igreja local, ele tem sido fortemente influenciado, ele tem sido fortemente atacado pelo movimento feminista reinante em nossa cultura. E muitas mulheres dentro das nossas igrejas, elas têm sido influenciadas pelo ensino, por esse falso ensino. Então, nós vivemos também sofrendo a influência de falsos mestres, trazendo falsos ensinamentos, e muitas mulheres estão ali também sendo influenciadas por esses ensinamentos. E é interessante que eu não sei se eu falei, eu não sei se eu pulei o texto de 1 Coríntios, gente. Eu acho que eu não falei sobre o texto de 1 Coríntios, sobre o véu. Mas era outro momento também, quando Paulo ele escreve, me perdoem, alguém pode soltar o microfone aí, só me lembrar se eu falei sobre o texto de 1 Coríntios. Falei, né? Falei do véu? Oi, falou sim. Ah, tá, então, me empolguei aqui, eu pensei que eu não tivesse falado. Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando as mulheres, naquele contexto em que Paulo, ele escreve ali sobre o véu, as mulheres, ela estavam, como eu falei, experimentando agora aquela liberdade, elas estavam, tipo, fazendo um movimento abaixo o véu. Agora nós somos livres, agora nós temos a mesma autoridade, a mesma autonomia, ou seja, muito parecido com o que o feminismo também faz nos dias de hoje. Levanta a bandeira do igualitarismo e muitas mulheres estão dentro da igreja sendo influenciadas por esses falsos ensinos, por esses falsos ensinamentos, por esses falsos profetas, e estão levantando a bandeira dentro da igreja, uma bandeira que traz ensinamento cultural. E aí as mulheres que estão dentro da igreja sendo influenciadas por esses ensinamentos, é por isso que muitas mulheres elas têm rejeitado o ministério de ensino a outras mulheres. Por quê? Porque não é um ministério pastoral, porque não é o ofício pastoral, porque eu não faço como o pastor faz. E é aquela mesma coisa que o feminismo ele ensina quanto à mulher casada. Isso é inferior, isso é humilhante, isso é um ministério pequeno. Então, nós precisamos ser sensíveis a esses tipos de ensinamentos e até que ponto nós estamos sendo influenciados por essa cultura. E aí, quando as mulheres acabam assumindo esse ensino dentro da igreja a outras mulheres, acabam fazendo muitas vezes de forma distorcida por conta dessa influência. Por exemplo, muitas mulheres estão repassando para as jovens suas frustrações sobre casamento. Por exemplo, mulheres que não deram certo no casamento ou não são frustradas com o casamento, acaba passando para outras jovens que casamento é algo frustrante. Estão ensinando as mais jovens a buscarem sua independência financeira para não depender do marido, ou seja, está simplesmente ensinando a insubmissão, ensinando a desvalorizar o casamento para buscar suas conquistas, né? Incentiva como prioridade buscar suas conquistas em detrimento da construção da família, que é um projeto de Deus.
Então, se uma mulher não é capaz, por exemplo, de ser mãe, de educar seus filhos, ela será incapaz de ensinar outras mulheres. Se uma mulher é incapaz de ser uma esposa bíblica, ela será incapaz de ensinar outras mulheres como se deve ser uma esposa bíblica. Se uma mulher é incapaz de cuidar da sua casa, do seu marido, ela está desabilitada também a fazer esse ensino. Muitas mães cristãs estão ensinando também às suas filhas que o casamento delas tem que ser a faculdade, o seu emprego e a sua dependência. E aí a gente vive essa tensão entre os princípios bíblicos e entre a cultura. Nós vivemos essa tensão entre o que a cultura prega e o que a Bíblia ensina. E aí nós estamos dia após dia dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, e na nossa prática, no nosso modo de viver, nós estamos nos amoldando à cultura, à influência que a cultura tem exercido sobre nós. Por isso que é uma grande polêmica quando se fala desse assunto de ministério feminino, por conta dessa briga entre a cultura e a palavra de Deus. Por isso que a palavra submissão, ela causa coceira no ouvido de muitas mulheres. Quando se fala de casamento, quando se fala de cuidar de casa, de filhos, se parece um projeto inferior, um projeto como se a vida tivesse acabado ali. Ou seja, a cultura consegue trazer uma influência forte para dentro da igreja e muitas vezes, de forma imperceptível, nós estamos pegando aquela briga do feminismo e trazendo para dentro da igreja, nos esquecendo dos princípios bíblicos, aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Por que é inferior ensinar outras mulheres? E aí, muitas vezes, é porque também muitas mulheres estão querendo o ministério dos holofotes. O ministério, muitas vezes, de ensino de outras mulheres, ou um ministério com crianças, ou simplesmente ser auxiliadora, ou simplesmente não aparecer, acaba se tornando, aos olhos de muitos, um ministério inferior. Tem parecido um ministério inferior ou desvalorizado. Qual é o foco? O foco é servir ao Senhor ou é estar debaixo dos holofotes recebendo aplausos? Qual é o foco do ministério? Então, se o foco do ministério for servir ao Senhor Jesus, independente do que você esteja fazendo dentro da igreja, desde muitas vezes as pessoas veem como, por exemplo, a zeladoria como algo inferior. A zeladoria é um cargo de grande glória para quem faz. Hoje só se considera, por exemplo, levita quem é cantor, eram os levitas que cuidavam do templo. Então a gente tem essa mania e, por causa de influências sofridas, de hierarquizar o ministério dentro da igreja. Todos os ministérios, se for para a glória de Deus, eles são grandes. E nós não merecemos nenhum deles. E o Senhor tem misericordiosamente salvado cada um de nós, tem nos colocado ali dentro da igreja para exercer o ministério, e nós queremos nos achar no direito de escolher qual nós queremos e como nós queremos. Então, que nós possamos estar abertos ao serviço do Senhor, que nós possamos estar submissos à liderança da nossa igreja e que tudo que nós venhamos a fazer seja para o Senhor e para a glória do nome dele. Então, eu vou encerrar por aqui e eu acredito, eu não sei se vai ser aberto para perguntas, mas a gente fica por aqui. Tem uma pergunta da Priscila. Eu vou ler para ti. Tá me ouvindo? Estou. Ela perguntou: mas embora a mulher tenha que ser habilitada para ensinar e aconselhar outras, uma mulher que, por exemplo, não tem filho, não poderia ensinar sobre a criação de filhos para quem tem? Olha, eu vou falar agora como mãe, certo? Porque quando você é mãe, é diferente a forma que você aconselha outras mães. Quando você não tem filho, você pode orientar sobre a criação de filhos, claro, assim, mas de forma teórica, entendeu? Você pode, você se torna, por exemplo, é como se um pastor solteiro fosse dar uma palestra para casais.
mais ou menos isso, você está entendendo? Você tem mais autoridade para falar daquilo que você vivenciou, de trocar experiências, de como foi com você. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Fábio, quando vai falar ou tratar com um ex-drogado, ele tem toda a autoridade para falar, porque ele já passou por isso. É diferente que se eu for falar, eu vou falar a partir de livros, do que eu conheço, alguma coisa que eu vi em outro. Mais ou menos nesse sentido. Não sei se ficou claro. Ficou claro, Priscila? Acho que ficou, ela não falou nada. Se alguém mais tiver... Ela falou que sim. Se alguém mais tiver pergunta, essa é a hora. Pastor Toniel está aí? Eu acho que não tá. Ah, tá. Pois se Ele tiver tá. pastor, mulher que recebe. Ou mulher Estou. Na verdade, eu não peguei toda a exposição. Eu tive que fazer ali um Uber rapidinho. O pastor Lucas pegou. E- Tem homem pastor aqui no grupo. Estou brincando. Tá, mas eu peguei aqui já a conclusão da ideia da Jane. E de antemão, parabéns, viu, Jane, pela parte que eu vi. Muito bom. E, claro, eu acho que a ideia é justamente trazer este esclarecimento sobre a distinção, né, que há entre os papéis. Não há uma questão hierárquica, mas há uma questão de papéis a serem desenvolvidos por homens, por mulheres, né? E eu acho que isso não resta dúvida. Muito bom, viu? Parabéns. Glória a Deus. Alguém tem perguntas? Se não tiver... Aqui é assim mesmo, viu? Maíra, desculpa aí. Oi. É assim mesmo, viu, gente? O pessoal gosta muito de ouvir, tá? Tá? As experiências anteriores foram semelhantes. Tá certo. É isso. Então, já que ninguém tem pergunta, eu gostaria de agradecer à missionária Jeane pela disponibilidade, pela... Lucas está dizendo que tem pergunta aí. Espera ele fazer a pergunta dele. Enquanto isso, eu agradeço, em nome da Cidade Operária, a disponibilidade e o tempo, né, gasto para estudar, para aprender mais, para poder expor aqui para gente, sem medo de ser polêmica. E é isso. Tô com medo, fiquei com medo. Jane, tem uma pergunta aqui do Lucas. Depois da pergunta do Lucas, eu quero fazer uma também, tá bom? Tá. A pergunta dele é... Posso ler ou tu vai ler? Não, pode ler. Como encorajar as mulheres para ingressar no seminário, na sua opinião? Tá. Isso tem sido feito, por exemplo, em palestras como essa. Uma coisa que ano passado a gente sentiu muito foi em momentos evangelísticos, em momentos que a gente saía para evangelizar. Então, e conversas, quanto mais pessoas esclarecidas, por exemplo, eu quero ir para o seminário para ser pastora. Então, quanto mais nós conseguimos esclarecer sobre que servir a Deus, independente desses títulos, as mulheres têm se sentido mais atraídas para o ensino da educação cristã na igreja, né? Não necessariamente para exercer o ministério pastoral ou para ser pregadoras, mas quando nós esclarecemos sobre a importância de servir a Deus, quanto à salvação de outras pessoas, a educação da igreja local, muitas mulheres têm se sentido atraídas para se prepararem melhor, tanto para exercer o ministério missionário, quanto também de educação cristã.
Principalmente, eu acredito que ensinar, passar o correto ensino das escrituras quanto a esse ministério da mulher. Jane, a gente inevitavelmente encontra aí ao longo da caminhada pessoas muito honestas, muito bem intencionadas, né? Inclusive algumas pessoas pelas quais nós temos muito respeito e muita admiração, né? Pessoas que podem até, inclusive, fazer parte do nosso círculo de relacionamentos, né? E aí algumas dessas se apresentam como pastoras, né? Uma dessas pessoas defendem o ministério pastoral. E como é que a gente faz aí para conviver, para orientar nesse sentido, sabendo que a pessoa tem a sua convicção, mas como podemos nos relacionar e defender a nossa postura sem quebrar os vínculos aí de relacionamento, de amizade? Você, pessoalmente, já passou por alguma situação semelhante ou convive com algo dessa natureza? Pastor, eu acredito que, assim como a pregação do evangelho, é algo que se deve confrontar. Quando nós vamos falar, pregar, evangelizar as pessoas, principalmente quando são de casa ou que são amigos, o evangelho é algo que confronta, né? Então, dizer que alguém é pecador, por exemplo, é algo que confronta. E aí, no que diz respeito a ficar com a amizade, o relacionamento, ou com a palavra, é com a palavra, e a gente vai orar para Deus cuidar do coração da pessoa. Então, nós temos vivido isso, inclusive eu lembro que a Maíra até comentou comigo, se desse, para a gente falar como é na nossa denominação. A nossa denominação, ela tem caminhado, inclusive saiu um documento em julho do ano passado, né, agora bem claro, dizendo que ela não ordena mulheres ao ministério pastoral, né? Então isso agora é bem claro na nossa denominação. E aí existem, por exemplo, pessoas que se denominam pastoras. Uma experiência que eu tive, eu não sei se o senhor também teve em algumas aulas do aconselhamento bíblico, as mulheres têm sido fortemente confrontadas com a palavra quanto a isso. Então, eu acredito que é de fato como a pregação do evangelho, é confrontar com a palavra. E aí vamos orar pelo coração da pessoa para que Deus cuide dos nossos relacionamentos, mas entre Deus e as pessoas, primeiro, meu relacionamento com Deus. É aquela coisa, algumas perdas são inevitáveis, né? Não tem como. Sim. É uma condição que a defesa do evangelho sempre vai nos impor. A perda, algumas perdas, né? Então, de fato, muito bom, viu? Obrigado. Só um acréscimo sobre ainda termos. Mulher pode pastorear? Pode. O que é pastorear? Pastorear é cuidar, aconselhar, é aquela arte da poimênica. Então, dentro do ministério que Tito nos dá aqui, por exemplo, de outras mulheres, nós vamos cuidar de outras mulheres, pastorear outras mulheres. Mas aí, por causa daquela forte influência, a gente vai achar que isso é pouco, que isso não vale. É pastorear outras mulheres, cuidar de outras mulheres. Não o exercício, o ministério pastoral, ou seja, a liderança de uma igreja local, o governo de uma igreja local. Eu ia perguntar como é que o seminário faz para emitir esses outros certificados das esposas de pastores, né? Que automaticamente parece que elas viram pastoras. Tipo assim, fulano de tal é mulher do pastor, pronto, tá pastor, fulano de tal. Como é que o seminário faz com esse negócio? Porque não sei se emite esse certificado, não. Mas está falando para quem estuda aqui? Não, brincadeira. Ah, tá. Eu já estava levando assim. Não, aqui, olha, tem algumas pessoas que intitulam a Lloyd de pastora, automaticamente.
sabe? Então, na mente delas, a mulher do pastor é a pastora, certo? Exato. E assim, a gente vai orientando, a gente vai dizendo para as pessoas que não existe a figura da pastora e tal, procurando não apenas negar, mas instruir sobre, Né? é, né, trazer esse esclarecimento bíblico para as pessoas. Mas é interessante como popularmente isso já é uma ideia muito já aceita, né? Já está muito sedimentada no meio da sociedade cristã. As pessoas já condicionam a mulher do pastor a pastora e pronto. Para elas é algo muito natural. Daí que a gente nós aqui temos um trabalho de instruir, de esclarecer as pessoas a respeito disso. Não é como elas estão pensando. Só um testemunho, não sei se eu não quero me prolongar, só um testemunho. Eu fui uma pessoa fortemente influenciada pela cultura feminista. Eu fui criada por uma mãe que me disse que eu tinha que ir para a faculdade, ganhar dinheiro, ser independente e não depender de homem para comprar um bombom. Então, Deus me chamou, me salvou, graças a Deus, e me desconstruiu e me reconstruiu ainda em construção. E quando eu casei ainda, já depois de ter passado pelos anos de seminário, quando eu casei, eu ainda tinha dificuldade de meu título ser reduzido à esposa de pastor. Então, graças a Deus pelo meu esposo, que tem sido o meu pastor desde sempre, e foi me pastoreando, e foi me doutrinando, me ensinando a Bíblia, e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou a esposa do pastor, ou sou a mãe da Maria Júlia. Títulos, o que é isso, não importa se alguém sabe teu nome ou não, você não é só a esposa do pastor, é uma honra ser auxiliadora do pastor. Então, a gente acaba sofrendo essa influência, ela está impregnada em nós. E aí nós precisamos... só um minutinho, se não tiver... Eu não li a pergunta, alguém vai... É para ver? A pergunta que saiu aqui... Conclua o seu testemunho, depois a Maíra lê a pergunta. Tá, então, e é esse trabalho, pastor, do confronto, é pegar a Bíblia e te confrontar e doutrinar, ensinar biblicamente. Então, assim, em casa eu tive isso e Deus me reconstruindo. Então, nós e muitas mulheres são influenciadas por essa cultura, porque ela está muito impregnada, muito forte em nós. Sim, a pergunta é da Priscila. Se não tiver homens para pastorear uma determinada igreja da ICEB e tiver uma recém-formada no seminário disposta a ir, ela fará essa função provisoriamente ou a igreja ficará sem ninguém? Então, na prática, o que tem acontecido é que que tem mulheres no campo, e eu vou citar, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, a igreja de Arame, ela é uma missionária que está lá à frente do trabalho, e há as restrições. Então, assim, a gente também tem muita dificuldade com termos, certo? Então, não é uma pastora pastoreando a igreja, embora ela esteja exercendo a função. A missionária está na frente da igreja com restrições. Muitas coisas ela não pode fazer. Na prática, se tem enviado com restrições. E também não vai haver a ordenação daquela mulher como pastora daquela igreja. Né? Então, tem acontecido isso. Principalmente em campos missionários também. Mas nós temos esse exemplo em Arame, de uma missionária. Agora, aí a gente vai ver, nós vamos olhar, nós temos tantos pastores e a igreja de Arame, há muitos e muitos anos, não tem um pastor para lá. Quando nós chegamos, por exemplo, no campo missionário em Santa Luzia, a igreja já estava há mais de 12 anos sem pastor. Então, a mulher se propõe aí e vai fazer o trabalho que era para o homem fazer. Por omissão do homem, muitas mulheres têm assumido. Mas, na prática, na ICEB, ela não reconhece o ministério pastoral e a mulher assume com restrições.
Eu acho que ficou claro. Tem alguém escrevendo, não sei se é pergunta ou se esperar só algum. Enquanto a pessoa está escrevendo, é só colocando aqui uma condição que a gente tem que levar em conta que situações como essa da igreja lá de Arame, Santa Luzia e outras, isso deve ser sempre visto como um estado de exceção, certo? Não é a condição padrão, certo? E mesmo no estado de exceção, não há vamos dizer assim, as mesmas condições, nem a mesma orientação para o caso de que se houvesse um pastor. Então, o grande perigo nessa situação, e a Jeane colocou num ponto aí tocou num ponto muito sensível, que é a questão da omissão de homens, né? Dos homens em assumirem suas funções. O grande problema é que, por conta do fato de que o estado de exceção termina se estendendo muito, isso termina se tornando o padrão, né? E é algo perigoso, é uma situação que se mostra muitas vezes enganosa, porque se acostuma com a exceção até o ponto dela se tornar uma situação comum, o que não é de fato. Não é isso, Jeane? Exatamente. Bom, a pergunta é: então não há uma certa limitação para a divulgação do evangelho por causa dessas restrições? Aí a gente vai voltar para aquele assunto inicial, onde eu disse que não há um consenso entre os grandes teólogos e estudiosos quanto ao ensino, né? E aí a gente precisa, por exemplo, pensar na ordem de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. E pensando no que os grandes teólogos eles dizem, é que a mulher não está proibida de ensinar, ela está proibida de exercer uma autoridade de ensino doutrinário sobre os homens, né, de estar em uma igreja local, governando a igreja, exercendo o ministério pastoral, exercendo o ministério de ensino sobre os homens. O evangelismo é outro departamento já. Alguém tem mais perguntas? Porque já tem o tempo todo, a noite toda livre. Eu só deixei a Júlia ali na casa da Oda. Eu gostaria... Mamãe entrou aqui falando. Eu gostaria de pedir para o Pablo orar, encerrando, e logo depois a gente vai ter avisos. Eu só quero também, mais uma vez, agradecer. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança pelo assunto que foi repassado, e de fato eu estudei bastante, né, para não trazer assim algo de fato polêmico, mas bíblico. Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês e também aprender um pouco mais.